Romanos 5, de 1 a 7, a Bíblia diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Preste atenção agora, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, que bênção é estar na tua casa pela manhã. Obrigado, porque mesmo diante do frio que estamos vivendo aqui, nós temos a igreja repleta. E queremos, ó Deus, pedir-te que tu tenhas misericórdia de nós, que nós possamos alcançar lugar no teu coração esta manhã, possamos ouvir-te e que possamos também ser transformados como somos dia após dia, para a glória do Senhor. Abençoe a nossa edificação aqui, possamos crescer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu falei que muitas coisas nós já trabalhamos aqui nesse texto, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, nos ensinam que estar na salvação, estar caminhando com Deus, nós podemos ter paz, versículos 1 e 2. Vimos também que temos, na verdade temos paz, e temos também a graça, versículo 2, que aí acaba com aquela coisa de eu ter que fazer para receber. O cristianismo não é um paganismo. O cristianismo alguém pagou já, e nós apenas usufruímos. Nós percebemos nos versículos 3 e 4 já, só para quem está chegando hoje, que em Cristo também podemos ter a mais completa esperança. Nós temos tranquilidade quanto a isso, podemos estar tranquilos com relação ao futuro. As bênçãos não são apenas para o presente, mas elas nos contemplarão ainda. Percebemos também aí, neste versículo, que é importante que nós perseveremos, né? Que nós não desistamos, porque aí sim poderemos caminhar até o fim firmes em Cristo, porque o que nos espera são muitas bênçãos ainda no mundo celestial. Mas hoje tem algo novo, e está aí nesse versículo 5, que eu disse para vocês: o amor de Deus está sendo derramado. Na versão mais adequada, ele já foi derramado, ele está derramado, e não está sendo. Algumas versões de vocês aí trazem está sendo, mas o original não diz isso. Na verdade, o original vai dizer que ele já foi derramado, já está conosco, já recebemos a sua carga completa, está no nosso coração. Através de quem? Do Espírito Santo que nos foi dado. Se você percebeu uma introdução muito abrupta, queria dizer para vocês que hoje é dia de assembleia. Dia de assembleia a gente corre aqui, porque senão depois a gente fica até as 4 da tarde aí com a assembleia, aí complica o negócio, né? Aí dá problema. Quarto lugar, então, queridos, bênçãos da salvação, e mais uma para nós é que temos o amor de Deus em nosso coração. Podemos caminhar com o amor de Deus. Estes 3 versículos, na verdade versículos 3, 4 e 5, como sugerem as palavras iniciais, são uma continuação, que o apóstolo Paulo já vem nos dizendo aí, algumas coisas. Ele fala de 3 elementos básicos. O primeiro, sendo pois, ou seja, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz em Deus, com Deus. O segundo, temos a graça. E o terceiro, nos gloriamos na esperança da glória, ou seja, é a esperança de que um dia estaremos com Deus na glória. O cristão não precisa temer o futuro. Por mais que o futuro para este mundo seja tenebroso, a Bíblia fala disso, que quanto mais nós vivermos aqui, mais nós vamos experimentar essa piora do mundo. É uma piora significativa,
Porque a Bíblia diz que o amor vai se esfriando. E se o amor vai se esfriando dos seres humanos, automaticamente não tem como o mundo melhorar. Ele só vai piorar. A Bíblia chega a dizer em Mateus 24 que vai chegar um tempo que os cristãos serão perseguidos em todas as nações. Todas, ou seja, neste mundo nós não caminhamos para uma melhora. Nós temos que dobrar o joelho, orar pelas eleições, nós temos que colocar essa questão diante de Deus. É claro que cada governo que entra, ele pode abençoar, prejudicar, ele pode fazer o que quiser com relação à igreja, desde que ele tenha a mínima decência de fazer conforme a nossa legislação, nossa declaração. Então, mas há governos que facilitam e outros governos que perseguem igrejas do mundo inteiro. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês: nenhum governo que for eleito vai fazer com que as profecias não se cumprem. Entende isso? Quando a gente olha para fora e vê partidos políticos, a gente vê a política se desenvolvendo, se deflagrando. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as políticas do mundo, elas são influenciadas por Satanás, todas elas. Não temos como correr disso. Lembra qual foi a proposta que Satanás fez para Jesus? Se você prostrado me adorar, está aí, Lucas 4, Mateus 4. Se você prostrado me adorar, Satanás mostrou todos os reinos do mundo para Jesus, disse assim, ó, a partir de agora você pode comandar isso tudo aí, te dou tudo isso. Então ficava muito evidente que Satanás naquele momento tinha influência sobre as políticas do mundo. E a gente vê isso todo dia na TV. A gente vê para onde o nosso país está caminhando moralmente. A gente vê a moralidade se acabando das pessoas. O que era errado moralmente há 20 anos atrás, já tem gente dizendo que não é mais hoje, porque moralidade está em frangalhos no nosso país. E isso é influência de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando a gente olha para esse mundo, eu não quero falar de política, não é disso que eu estou falando aqui. Não estou querendo influenciar você com relação às eleições, essa não é a minha função. Tá certo? Minha função é pregar para você a palavra de Deus. E aí, o que acontece? O que eu quero mostrar para você? Não tenha muita expectativa em relação a esse mundo, porque não vai melhorar não, tá? E nem pode. Porque se esse mundo fosse maravilhoso, quem iria querer o céu? Se fosse só melhorar, a gente fica por aqui mesmo, não é não? E é por isso que o cristão tem uma esperança futura. Porque ele sabe que este lugar aqui causa dor, causa suas tristezas, suas dificuldades. Tem alegria também? Tem. Eu não tenho uma visão pessimista do mundo. Por mais que esse negócio seja influenciado pelo diabo, quem criou foi Deus. Então a gente nunca pode esquecer. Tem coisa boa no mundo? Tem, claro que tem, lógico que tem. Tem família, tem igreja, tem churrasco. Por falar em churrasco, tem churrasco depois, você sabe, né? A gente junta aí, cada um traz um negocinho e faz o churrasquinho depois da assembleia, sempre. Então, todos estão convidados, todos. Tudo bem? A gente permite até os corintianos participarem conosco, tá certo? Então, é uma coisa assim que a beleza da vida é um negócio que a gente nunca pode deixar de contemplar, nunca pode. A vida é bela, foi Deus quem criou esse negócio. Lógico, tem muita coisa para a gente aproveitar, é gostoso demais, a gente poder viver em paz, com tranquilidade, em alegria com a família, isso é bom demais. Mas o sistema é corrupto e é corruptor. E não tem jeito. A gente vai caminhar cada vez mais para o fim do mundo. A Bíblia vai dizer isso. Não precisa ficar desesperado, começar a pensar em viaduto para pular. Não, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai demorar. Tá certo? Vai demorar. Esse negócio acontece lentamente, você nem percebe. Tem que ter um olhar muito global para perceber. Você nem percebe como a coisa vai ficando difícil. E a Bíblia fala de que o Evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro primeiro para vir o fim. E estamos longe disso. Estamos longe disso ainda. Ok? Claro que o fim pode chegar para a gente hoje, para qualquer um de nós aqui. Porque podemos morrer. Mas falando de mundo, ainda vai demorar um pouquinho. Enquanto isso,
nós nos confortamos, porque nós temos bênçãos muito interessantes. E não é um sentimento de superioridade não, viu? A igreja não pode ter sentimento de superioridade. A gente não pode caminhar pelo mundo como se nós fôssemos os tais. As últimas bolachas do pacote. Bolacha, gente, eu não consigo entender essa palavra. O dia que eu falar isso, sem que seja num contexto de adaptação, por favor, me internem. Bolacha, não dá, né? Mas eu falo aqui para adaptar para vocês, porque se eu falar biscoito, aí você vai estranhar, né? Bem, importante que percebamos o sentimento de igualdade, ao mesmo tempo que saibamos, que tenhamos consciência de que Deus abençoa demais os seus. E é por isso que Ele derramou o amor do Espírito em nosso coração. Não é verdade o amor de Deus o Pai através do Espírito, para ficar teologicamente correto. Nos versículos 6 a 11, que será a pauta das próximas pregações, não imediatamente, Paulo nos informa que a salvação é tão maravilhosa assim, porque ela é baseada no amor de Deus, no caráter de Deus. E não somente isso, ele mostra que a nossa salvação se baseia na ação de Deus e no amor de Deus para conosco, quando éramos completamente fracos, estávamos sem forças, quando éramos, na verdade, seus inimigos. A questão de fragilidade aí que Paulo vai falar a partir do versículo 7, é uma questão de que nós não tínhamos qualquer condição de nos aproximar de Deus por nós mesmos. Fragilidade do ser humano é que ele não consegue enxergar o caminho para a salvação se Deus não ajudar. Porque se Deus não tivesse agido no seu coração, nem aqui você estaria agora. E estou para te dizer mais, se Ele não insistisse com você hoje de manhã, você não teria saído nem de debaixo do cobertor, você estaria como esse monte aí que está em casa vendo esse negócio, esse pessoal aí, que pode estar levando um evangelho barato, cuidado, tá certo? Eu já falei desde o princípio da implantação desse negócio de live, isso aqui é para não crente, não é para crente não é não, tá? Se está aí, está errado, está em desobediência ao seu pastor, está errado. E eu sei que está pensando em ficar em casa à noite, não começa a sorrir não, você está na mesma pegada, está no mesmo pacote desse evangelho barato que a igreja está vivendo ultimamente, tá certo? Olha para o tempo e fala, já pensa na coberta? Ah não, pastor, esse dia alguém disse para mim, não pastor, meu joelho dói, cara, meu joelho dói. Aí eu olho para a irmã Sara ali, ó, mãe do Ronaldo, que devem doer os dois. Não é verdade, Ronaldo? A mamãe está quantos anos a mamãe? 7,3. E quando não está cuidando do marido, não perde um culto. Aí eu olho para um camarada de 25 anos, está falando que o joelho dói. Dá vontade de pisar na garganta dele, querido. É a misericórdia que não deixa, né? Porque meu joelho dói, está de brincadeira que meu joelho dói no frio, querido, eu estou com 45, eu estou sentindo dor até na orelha agora, ultimamente. Faz parte, se você for acompanhar a dor, você não faz nada. Se o Espírito não trabalhar com a gente, querido, a gente não vem mesmo não. Porque, e olha que ele trabalha com todo mundo, e mesmo assim a metade tem dificuldades grandiosas para obedecer. Grandiosas, dificuldade tem todo mundo, mas tem uma metade que vê dificuldade em tudo, e mesmo o Espírito falando não consegue ouvir, porque sem o Espírito nós não vamos longe. E como é que Deus prova o seu amor? Essa turma de desobediente, Deus quando nos salva, coloca o Espírito dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso corpo, para nos conduzir, para não nos deixar voltar, para mudar as nossas tendências, a nossa percepção espiritual, para nos explicar como é que as coisas espirituais funcionam, porque senão a gente não consegue enxergar nada. Esse é um amor tremendo, porque é colocar o Deus Espírito Santo para viver dentro de um pecador.
que vai brigar contra o Espírito o tempo todo. Eu não quero, mas eu não gosto, eu não quero perdoar, eu não quero fazer, não me chama para trabalhar não. Esses dias alguém falou isso no gabinete, né? Pastor, estou chegando, mas não me chama para trabalhar não. Olha, eu me estressei demais na última igreja, nossa, eu quero ter um tempo de paz. Aí eu não falei não, eu não falei, mas eu pensei, morre. Isso será um tempo de paz, é ou não é? Se for convertido mesmo, né? Tem que morrer, cara. Mas se eu falo morre, não volta mais. Então a gente segura, né? Deixa entender, deixa o Espírito falar. Não sou eu que tenho que convencer, é o Espírito que convence. Mas quer paz nesse mundo, tem que partir para a glória, querido. E o interessante é que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Aí fica difícil, né? Um negócio complicado. O termo derramado é absoluto. É uma expressão muito importante nesse versículo que nós acabamos de ler, versículo 5. Porque significa despejado. É que assim, os tradutores da Bíblia, eles gostam de dar uma polidez nas traduções. Eles gostam. Existem termos na Bíblia que são muito complicados para traduzir para o português. Por exemplo, fôlego de vida. Lá no Gênesis, lembra? O bonequinho lá, Adão, Deus, fôlego de vida. A palavra fôlego não é fôlego, queridos. Se for traduzir literalmente é esperma, mas fica um negócio muito feio, não fica? É esperma, é gerador de vida. É a tradução literal. Coitada. Como é que faz isso, hein? É um negócio difícil, eu fico imaginando. Você sabe que a Lidiane, durante muito tempo, pode interpretar aí, tá? A Lidiane, durante muito tempo, quando ela me viu chegar para a igreja, ela tirou férias do Ministério de Libras. E ela fez um acordo com o pessoal da liderança. Ela falou com o Edu, eu até volto, mas eu não faço mensagem do pastor. E o Edu faz de propósito. O Edu fala para ela, não é o pastor hoje, mas ele sabe que é. Aí coloca a Lidiane aqui nessa situação. Né? Brincadeira, estou brincando, não falou nada, estou só brincando aqui. Olha que falou, né, Edu? Não sei. Bem, a palavra despejar, ela é mais feinha, mas é a realidade aqui. Deus despejou o seu amor sobre nós. É a mesma palavra usada em Atos 2:17, quando Pedro cita Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito será derramado sobre toda a carne, que eu derramarei o meu espírito. E o versículo 33 de Atos 2 vai dizer, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Derramou, a ideia é essa mesmo. Despejou sobre nós o seu amor. Esse é o sentido da expressão usada aqui, contém a ideia de profusão, de forte jorro, essa é a ideia. E aí, através desse derramar do Espírito, desse despejar sobre nós, a ideia de que Deus não economizou ao derramar o seu amor, Ele derramou mesmo, com vontade. Nós temos 3 conclusões básicas aí. A primeira delas é que estamos sendo alvos de uma profusão do Espírito. É o Espírito que está sendo derramado. Não é através do Espírito que o amor chega para nós. Segundo, o tempo do verbo indica que a obra já foi feita. Não é correto dizer que Deus está derramando o amor sobre nós. Não, Ele já derramou. Isso está à disposição de quem quiser ser amado. E foi derramado completamente. Isso significa que a medida que Deus tinha para nós, já está em nós. Percebe isso? Isso significa que independentemente do que você faça, ou diga, ou não faça, ou não diga, o que Deus deu para você é completo. Porque Deus não ama você de acordo com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Entenda uma coisinha na sua cabeça, de uma vez por todas.
Quando você deixa de servir a Deus, deixa de fazer a obra de Deus, deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça, Deus não perde nada, quem perde é você. Entende? Você perde o privilégio de servi-lo. Mas também Deus não deixa de amá-lo mais ou menos por conta disso. Porque para Deus o amor é sempre assim, é completo, é amor de pai, é incondicional, é um amor perfeito. É você quem perde o privilégio. Algumas pessoas me perguntam se eu sempre fui elétrico assim, aqui na igreja. Pastor, o senhor é muito elétrico, o senhor é muito agitado, sempre foi assim? A minha resposta é sempre a mesma, né? Eu nasci de novo assim. Eu me converti e fiquei assim. Eu acho que eu já era assim, Deus só aproveitou a energia, né? E passou a me dar orientação. Mas eu não me lembro de nunca ter... Eu me lembro que na semana que eu me converti, foram pintar a igreja, e eu estava lá. Sábado à tarde, vamos pintar a igreja, vamos. Eu estava lá, participando do evento. Me deram um pincel na mão, um rolo, nós fomos pintar a igreja pelo lado de fora. A juventude estava lá. E a gente subia nos andaimes, trocava lâmpada, e fizemos aquela tarde de reforma. Aí o pastor chegou perto de mim e falou assim, isso um tempo depois, falou assim, você é letrista? Eu falei, sou letrista. Ele falou, estou querendo colocar um letreiro lá em cima do batistério na igreja, tinha um batistério alto, querendo botar um letreiro lá em cima, você faz? Falei, faço. Aí fiz o letreiro lá em cima, coloquei o letreiro lá para o pastor. Foi assim que começou minha obra na igreja. Comecei a trabalhar, não parei mais. E o meu pedido para Deus toda semana é não deixar faltar saúde, para que eu continue fazendo, porque eu não quero parar de fazer não. Eu falo para Deus, Senhor, o dia que a saúde acabar, me leva de uma vez, que eu não vou conseguir ficar parado. Não vai dar certo esse negócio aí. Isso aí. A não ser que o Senhor tenha uma obra para a minha vida, nesse sentido, para me ensinar a relaxar. Aí eu estou vendo os cristãos hoje num papo assim, nós estamos vivendo um tempo de muito ativismo eclesiástico, muito ativismo cristão, e como se isso fosse ruim é não fazer nada, velho. Ruim é receber essa descarga de amor e não sentir vontade de dar nada em troca, pelo menos por gratidão. Isso é que é ruim, porque pagar nós não vamos pagar, mas pelo menos trabalhar por esse Deus maravilhoso que nos resgatou, isso a gente tem que fazer, ou não? Quem que recebe uma descarga de amor e não sente vontade de dar alguma coisa em troca? Quem? Então, esse amor está derramado, ele é seu. Deus deu para você. E aí, o que você vai fazer disso? Isso é uma pergunta que você tem que se perguntar. E outra coisa, terceira conclusão, esse é o ministério normal do Espírito Santo. Ele foi derramado, está no nosso coração, para que pudéssemos aprender a caminhar como cristãos. Então, dê ouvidos à voz do Espírito. E a Bíblia vai dizer isso sempre, né? Que nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito. Precisamos prestar atenção ao que o Espírito Santo fala. E aí eu concordo, em parte, com o pessoal que fala que o ativismo é perigoso. De fato, o é. Quando nós só pensamos em servir o Deus da igreja, mas não pensamos em conviver com o Deus da igreja. Mas eu aprendi desde cedo que enquanto vamos trabalhando para esse Deus, a gente também vai tendo relacionamento. Porque não adianta só falar de oração, tem que orar também. Não adianta só pregar a palavra, tem que obedecer a palavra também. Não adianta só falar em devocional, tem que ter seu devocional também. Hoje eu já fiz o meu. Levanto mais cedo, pego o meu livrinho, minha xícara de café, sento na minha poltrona e ali eu faço a minha devocional. Por quê? Porque eu sei que depois que eu sair, acabou. Não tem mais tempo para voltar e fazer devocional. Então,
Vamos fazer, de uma vez. Acorde mais cedo, tenha seu tempo com Deus e trabalhe para Deus também. Porque senão você fica aquele jogador que nunca joga. Ele faz devocional para melhorar, para ser um obreiro de Deus, mas não trabalha nunca. E aí fica um negócio meio na teoria, isso não funciona. O trabalho dignifica o cristão, o trabalho na igreja dignifica o cristão. Recebemos esse amor para compartilhar, não é só para que nos sintamos amados, mas sim para compartilhar, até porque Paulo vai falar de dons espirituais lá no final da carta de Romanos. Ele vai falar da importância da operacionalidade da nossa fé. Nós precisamos trabalhar. E olha que esse derramar aí do Espírito agora sobre nós é apenas o começo. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Desculpa, Apocalipse é mais para o final. É João 7. Quero mostrar uma coisa para você. João 7. Eu quero te mostrar um texto que Jesus falou disso, que Paulo está falando agora. Jesus falou disso, desse derramar do Espírito. Só que ele usou outras expressões. João 7,37. A Bíblia diz que, 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, João diz, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ou seja, ainda não tinha ressuscitado dos mortos. Paulo está dizendo que já recebemos essa promessa que Jesus previu. Jesus disse que receberíamos. E Jesus tratou isso como rios de água viva, fluindo do nosso interior. O negócio foi derramado, só que flui para que seja dividido, para que seja expandido. Eu recebo do amor de Deus para que eu possa passar para frente. Eu me sinto amado por Deus e logo eu quero demonstrar esse amor por outras pessoas. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o cristão vai ser conhecido pelo seu amor. Não é pelo jeito que ele fala, não é pelo jeito que ele se veste. Ele vai ser conhecido pelo seu amor. Porque é o amor que jorra e faz diferença. É isso que vai fazer toda a diferença na vida dos outros que nos cercam. Agora sim, Apocalipse 22, porque eu quero dizer para você que isso é só a primeira parte desse amor. Desses rios que fluem, é só a primeira parte. Ainda tem mais. Apocalipse 22, que vai falar da nossa salvação, da Nova Jerusalém. Olha o que diz aí no versículo de número 1. E eu estou caminhando para o fim. É bom avisar, está frio, você dorme aí, sentado na cadeira, né? Então, a gente vai avisando para você ganhar um pouquinho de fôlego aí. Já que ele está terminando, eu vou ficar acordado até o final, né? Apocalipse 22, versículo 1, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Amém, queridos? Você sabe que é daí que tem um camarada que diz aí no Brasil que para plantar a igreja tem que plantar na rua principal da cidade? É mole, cara, a gente encontra de tudo, né? Está aqui claramente, ó, Deus gosta de habitar na rua principal da cidade. Não é disso que o texto está falando. Isso aqui não é estratégia evangelística, isso aqui é uma realidade do céu. Quando estivermos lá, aí a coisa vai fluir eternamente sobre nós. Nós vamos poder nos alimentar disso. Está certo que tudo indica aqui uma situação literal, onde de fato haverá um fruto que nós vamos nos alimentar, tudo indica, mas há uma possibilidade de interpretação simbólica, uma pequena possibilidade.
A palavra subsequente é em. Lá em Romanos, quando a gente viu o versículo 5, foi derramado em nós. E essa palavra também merece atenção, porque o termo não significa sobre, nem dentro, mas em mesmo, como consta na tradução mais comum. Significa que o que foi derramado penetrou todas as partes, enchendo até transbordar. Então, poderíamos dar um título aos servos de Deus como aqueles que estão repletos ou jorrando o amor de Deus. E aí a gente começa a pensar numa coisa: o crente tem alguma condição de se perceber como alguém que não é amado por Deus? Eu posso dizer, Deus não me ama, ou Deus ama mais o fulano do que a mim. Será que eu tenho direito de dizer isso? Se eu creio na Escritura, eu sou obrigado a crer de que Deus me ama completamente, de que Ele derramou o seu amor até me encher completamente. Deus não me deu um pouquinho do amor dele, Ele me deu tudo aquilo que o meu ser comportava, e ainda me deu a mais, para que possa jorrar para os outros que estão ao meu redor. Eu estou cheio do amor de Deus a cada segundo da minha vida, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo morando no meu coração. E eu posso crer nisso. É engraçado que eu percebi tão claramente isso, porque você vem das drogas, você sabe o que é viver debaixo do ódio de todos. Você sabe muito bem o que é isso. As próprias pessoas da minha família, os meus próprios irmãos, não falavam comigo, pelo sofrimento que eu causava aos meus pais. Então eu chegava em casa, eu era largado nos cantos. E eu entendo muito bem o sentimento deles. Nós não tínhamos nenhuma orientação, nós não sabíamos como nos portar, não tínhamos. A estrutura familiar não era boa. E eu sabia muito bem o que era ser odiado por todos. Nem no tráfico de droga a gente amava uns aos outros. E de repente eu me converti e me falaram desse amor de Deus que perdoa, que dá todo essa vida, que realmente que Deus é incondicional, que Deus tem um amor que realmente nos invade, nos encharca. E eu entendi isso desde o princípio. Eu até queria dizer a vocês que eu tenho consciência, claro, eu falei isso com jovens esses dias, de que eu repito essas histórias, tá? Eu não estou com um problema de memória agudo nesse sentido. Eu sei que às vezes eu sou até repetitivo, dando meu testemunho, falando de coisas da minha família. Eu sei que eu repito, eu tenho consciência plena, inclusive, das vezes que repito. Mas por que eu falo? Por que eu continuo falando? Porque realmente, para quem escuta a primeira vez, a segunda, isso tem um impacto. As pessoas conseguem conceber o Evangelho melhor. E é por isso que eu continuo dizendo, e aí eu peço a vocês que já ouviram 1000 vezes, que tenham misericórdia. Porque na verdade eu estou repetindo para aqueles que não ouviram ainda, que é necessário esse testemunho. E eu percebi imediatamente, quando eu me converti, que eu não precisava mais me ver, na verdade é me vir, né? Como alguém que não era mais amado. Que não era amado, né? Que não tinha nenhum tipo de carinho. Eu percebi o amor de Deus quando Ele me aceitou. Quando Ele disse, não, você pode vir caminhar comigo. Eu percebi esse amor. E dali em diante, tirando alguns meses de entendimento, que ainda faltava o entendimento, os meses iniciais, eu comecei a perceber que eu não precisava mais olhar para mim com aquele sentimento de que eu não prestava, de que eu não era digno, que eu não era amado, de que eu não... Na verdade eu não era digno, mas Deus me dignificou.
Ele me deu uma nova oportunidade. Eu passei a me olhar como alguém abençoado. Aquele sentimento de auto-menosprezo que só me defraudava, começou a cair. E eu quero dizer para você hoje que isso norteia a minha vida. Então, quando eu olho para as oportunidades da vida e alguma coisa não acontece do jeito que não deveria, do jeito que eu esperava, que eu gostaria que acontecesse, eu penso, mas eu sou um abençoado. Se não aconteceu, Deus sabe o que está fazendo, porque Deus não me abandona. E se Ele não permitiu que acontecesse, algo de bom Ele está desejando. Alguma coisa Ele está fazendo. E aí vou repetir mais uma vez, quando a minha mãe faleceu, eu tive aquele sentimento assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me permitiu viver com ela até hoje. Ao invés de chorar por aquilo que eu ainda poderia viver, não, eu agradeci por aquilo que eu vivi. Porque Deus foi muito bom me dando essa oportunidade. Por quê? Porque eu entendo que eu sou um abençoado. Deus olha para mim com carinho. Ele olha para mim com amor. E eu queria que você se impregnasse disso. Que você jamais olhasse para si mesmo de maneira diferente disso. Se você é de Deus e caminha com Deus, o amor de Deus está sendo derramado no seu ser. Aliás, já foi. Para a gente não perder o contexto da passagem. Já foi. E você tem tudo de Deus hoje que você possa comportar. Tudo. Tudo é seu. Deus encheu sua vida com o amor dele. E jamais esse amor será retirado. Guarde isso. Deus olha para você como o amor dele. E ninguém pode dizer o contrário. Se você anda com Deus, você é o amor dele. Então olhe para você assim. Não permita que o diabo engane você. Você é amado de Deus. Se você está caminhando com Deus, você é amado de Deus. E Deus está planejando as melhores coisas para você. Só procure não atrapalhar. E você vai ver as grandes bênçãos de Deus na sua vida. Não se esqueça disso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que compreendemos hoje. Obrigado pelo teu amor que está derramado em nós. Estamos encharcados da tua graça, do teu amor. E muito obrigado. Não permitas, ó Deus, que jamais vejamos isso de uma outra maneira. Porque é o que tu dizes. É o que tu disseste. Então, para nós é o suficiente. Nós cremos no teu caráter. E de que se alguma coisa ruim nos acontece, é porque tinha que acontecer. E é porque muitas vezes também procuramos algumas coisas e nos prejudicamos a nós mesmos, mas mesmo assim, como tu fizeste com Adão e Eva, tu promoves a nossa redenção, tu promoves o nosso recomeço e não desiste de nós. Te agradecemos. Abençoe, ó Deus, a nossa caminhada, que possamos ser cada vez mais cônscios deste amor que é repleto em nosso ser e que possamos, inclusive, derramar esse amor entre os outros, permitir que esse amor seja elástico e que nunca nos sintamos, ó Deus, ao contrário de amados. Nós te agradecemos pelo teu amor. Obrigado pela tua paciência conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.